Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Oh, toma, Senhor, toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra, Senhor, me mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar. Vem me guiar. Oh, peça a Ele, Espírito Santo. Espírito Santo, meu grande amigo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Chame ele, Espírito Santo. Espírito Santo, meu grande amigo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, dirija os meus passos. vem com tua paz. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Aleluia, amém? Irmãos, como eu disse a vocês, estamos hoje terminando essa série de mensagens sobre cheios do poder de Deus. É o mesmo que cheios do Espírito Santo. A gente vem de Atos 1:8, recebereis poder, que é a mesma palavra para virtude, né? Ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Eu acredito que Deus tem virtude, Deus tem poder para conceder para cada um de nós. E quando é que essa virtude nos alcança? Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, enche a nossa vida, toma conta de nós. Aí a virtude de Deus, aí o poder de Deus nos alcança. Antes de qualquer coisa, hoje também é domingo de batismo, irmão. Domingo de alegria no céu e de felicidade aqui na terra também. Então eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão àqueles que, enquanto nós aqui estamos fazendo a reunião e vocês estão ouvindo a palavra, estão correndo, levando as coisas para lá, carregando mesa, fazendo as comida, passando carne, que eles não estão me ouvindo agora, mas fique registrada aqui a minha gratidão de todo o coração a esse pessoal que tem nos ajudado. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, né? É uma turma que está trabalhando enquanto nós estamos aqui, né? A gente precisa de Marta é aquela que está com a correria, enquanto a Maria está aqui sentados perto de Jesus, e ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós precisamos de uma igreja de Martas e Marias. Mas deixa eu fazer uma nova oração aqui. Diga: Senhor Jesus, eu vim para ouvir a tua palavra. Nada, ninguém vai me impedir de recebê-la de maneira completa no meu coração. Fala comigo, eu lhe peço em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus novamente. Glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje? Amigos, a palavra de hoje é o domingo de número 10, de 10 domingos que nós combinamos de tratar aqui sobre o Espírito Santo. Pense numa palavra importante, que debaixo de oração, todas debaixo de oração, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus a direção do Senhor. E sempre Deus foi colocando no coração, e para fechar essa série de mensagens, eu confesso a você que até orei um pouco mais. Deus, eu quero aquela que nós precisamos realmente ouvir.
não é necessariamente a que queremos ouvir, não é a que gostamos de ouvir, mas eu quero aquela que nós precisamos ouvir mesmo. Deus trata conosco, Deus vem alcançar o nosso coração através do poder da tua palavra. Então eu vou pedir um pouco de paciência, eu vou precisar de um tempo hoje, um pouco maior na palavra aqui, por isso que eu já quero entrar na palavra para depois a gente fazer uma oração. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a importância de você não entristecer o Espírito Santo. E uma das maneiras em que alguém pode entristecer o Espírito Santo, eu disse uma das, é quebrando votos que foram feitos a Deus. O que eu vou falar para você hoje aqui é muito importante. Mas é muito importante. A princípio você pode ouvir, estão quebrando votos. O que será que você quer dizer com isso? Eu gostaria que você ouvisse, inclusive, qualquer referência que você já conhecer, ou história que você já tenha ouvido, que eu repeti aqui agora. Eu peço a você, como sempre faço aqui na nossa igreja, que escute como se fosse a primeira vez na sua vida, para você não perder a novidade de Deus, para Deus ter acesso livre ao seu coração. Amém? Diga glória a Deus. Bom, o texto é o de Efésios 4:30, eu escolhi esse para começar, porque ele liga a mensagem que nós ouvimos na semana passada, em que nós podemos entristecer o Espírito Santo de tal forma que o Espírito Santo pode até se afastar da vida de uma pessoa. Você lembra disso que a gente viu? Quem lembra disso, diga glória a Deus, tá? Isso é importante porque tem tudo a ver, nós vamos continuar a partir daqui. Efésios 4:30 diz, vamos ler toda a igreja em voz alta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, quer dizer que é possível entristecê-lo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós vamos fazer de tudo, nós vamos viver lutando, com toda a força, a fim de que a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, não deixe o Espírito Santo triste, entristecido, chateado conosco. Muito pelo contrário, o nosso alvo a partir de hoje é deixar o Espírito Santo, olha aqui para mim, ó, alegre, feliz com cada um de nós. Amém? Diga glória a Deus. Então eu quero começar lembrando vocês, porque eu não acho que eu vou contar uma novidade para você. Eu acho que eu vou lembrar você de uma historinha, a história de Sansão. Mas a mensagem não é sobre Sansão. A mensagem é sobre a importância de você não entristecer o Espírito Santo. Uma das maneiras de entristecer o Espírito Santo é quebrando votos. Amém, pessoal? Essa é a mensagem. Então eu vou contar a historinha de Sansão, porque você que já conhece, já pegou. Sansão foi o homem que quebrou um voto. E isso entristece o Espírito Santo demais, quando você quebra o voto. Mas eu quero que você se mantenha no foco. Mesmo que a gente lembre de um pouquinho da vida de Sansão, o que me importa hoje aqui, o que está no meu coração, é você perceber, Deus, isso eu não posso fazer, porque isso entristece o Espírito Santo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Diga glória a Deus. Só para a gente lembrar, quem foi Sansão? Bem, desde o nascimento de Sansão, Sansão foi consagrado a Deus. Está lá em Juízes capítulo 13, o texto a partir do verso 2 diz assim, vou ler rapidinho, a gente vai pulando alguma coisa para ganhar tempo, né? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Aí eu destaquei agora, você pode ler comigo, em vermelho? Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus, que eram os inimigos da época. Gosto até da tradução americana que diz, dedicado a Deus.
Isso é ser nazireu. Uma pessoa que era um nazireu de Deus era uma pessoa que era consagrada a Deus, dedicada a Deus. Obviamente que isso no Antigo Testamento era diferente de como nós podemos entender hoje e como eu entendo hoje. Eu olho para você aqui agora e entendo que quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está dedicando a sua vida a Deus. Você passa a ser uma pessoa diferente das demais. Eu creio nisso. Eu creio que você passa a ser uma pessoa consagrada a Deus e de Deus e por Ele. E com isso separada, daí a palavra santo ou santificado, que significa separado das coisas do mundo, das coisas aí de fora. Quando eu digo separado, não é que você vai virar um ET no mundo, né? Não tem como você sair do mundo, mas mesmo dentro do mundo, você é diferente dos demais, você é dedicado a Deus. Deus alcançou o seu coração, você se converteu ao Senhor, você entregou a sua vida a Jesus, se isso é verdade, diga amém. Então você é, para mim, ao meu ver, você é uma pessoa dedicada, oferecida, consagrada, você é de Jesus, amém, pessoal? Guardadas as proporções, tá? Eu entendo que a lei do Nazireu lá do Antigo Testamento, um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui, mas Sansão era desde o ventre da mãe, dedicado, consagrado e oferecido a Deus. E porque ele era dedicado, ele era consagrado a Deus, o texto diz, ele não precisava beber vinho e nem bebida forte. Eis o mesmo motivo pelo qual eu não bebo. Eu não posso falar de você, eu estou falando de mim. Eu estou falando que quem é consagrado a Deus, eu vejo isso no Novo Testamento, quando o Zacarias, que é o pai de João Batista, Isabel era estéril, e aí, estou te falando como eu enxergo, tá, pessoal? Estou falando com todo temor no coração. Isabel era estéril, Isabel ficou grávida de João Batista, um pouquinho antes de Maria ficar grávida de Jesus, e os dois eram primos, né, João Batista de Jesus Cristo. Então, quando ela fica grávida, ela recebe um recado de um anjo um pouco semelhante a esse. Você está gerando João Batista, e João Batista não era qualquer um. Também ele era dedicado a Deus, também ele era um consagrado a Deus, era uma pessoa que nasceu com a missão. E nós sabemos que João Batista só batizou Jesus Cristo. Batizou várias pessoas, mas estou falando assim, João Batista foi o homem que batizou só Jesus Cristo. Olha só a missão, a honra. Jesus falou dele dizendo que dentre os nascidos de mulher, não tinha maior que João Batista. Então esse homem foi grande, e para ele o anjo também disse, olha, precisa de bebida forte, porque ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A alegria do crente não está numa taça de cachaça. A alegria do crente está no Espírito Santo de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Importante, mas vamos voltar para a mensagem. Então, Sansão nasceu consagrado a Deus, e ele era tomado por uma força que não era dele, era uma força sobrenatural, fruto da consagração que ele tinha diante de Deus, e no voto de nazireu que ele tinha, de dedicado, de consagrado. E a força era tamanha que no capítulo 14, versos 5 e 6, a Bíblia diz que quando Sansão desceu ali com seu pai para Timnata, chegando ali às vinhas daquele lugar, eis que um filho de leão, e ó, a propósito, tá? Filho de leão, leão é, tá? A gente lê, filho de leão é um gatinho. Filho de leão, leão é. Rugindo, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão, porém nem o seu pai e sua mãe contou o que ele tinha feito. Vamos entender a história. Ele está descendo em determinado lugar, um leão sai ao encontro dele, o Espírito de Deus vem sobre ele, o Espírito do Senhor. E com o Espírito do Senhor, poder, força, autoridade, que é o que a gente está estudando. Amém? O Espírito de Deus vem sobre a vida de alguém, claro, hoje no Novo Testamento diferente. O Espírito de Deus se apodera de alguém, você é tomado por uma força sobrenatural. É nessa força que você consegue rasgar o leão. Que leão? O diabo anda em vosso derredor, buscando e tramando
bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda como um leão. Como é que eu consigo vencer isso? Como é que eu consigo derrotar o inimigo? Só tomado do poder de Deus. Só se você estiver revestido da virtude, da autoridade, do nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus se apodera da vida de alguém, meu irmão, o inimigo, na frente dele, vira um isopor, um pedaço de papel. E o Espírito de Deus é dele que você precisa. Tomando conta de você, o inimigo está perdido em nome de Jesus. Olha que consagração que esse homem tinha. Aquela leão mesmo, né? Aqui era um animal mesmo, ele rasgou no meio que parecia um cabrito, uma coisa de nada. Mas essa força não era dele. Tem que ficar registrado. Isso aqui não era virtude de Sansão. Essa força vinha do alto. Toda conquista que você tem, toda vitória que você já teve sobre o inimigo, saiba que não foi por causa da sua força. Sua virtude, sua habilidade. Tudo isso que você já conquistou foi graças a Deus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. A força vem do Senhor. Você pode conquistar, você pode crescer, você pode vencer, e vence em nome de Jesus, mas a força não é sua. Como em Sansão, aquela capacidade sobrenatural, aquela força diferente das demais, não era dele, era uma força que vinha de uma consagração e, atenção, de um voto que ele tinha, de ser nazireu, de ser consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Amém? Até aqui quem está entendendo, diga glória a Deus. Depois disso começa a queda de Sansão. Ouvindo, rapidinho a história. Lá em Juízes 16, no verso 4, o texto diz que depois disso aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Quem é que nunca ouviu falar de Dalila, né? Mulher famosa. Só que se alguém te chamar de Dalila, irmã, não é elogio, amarre. Porque ela não é um personagem bacana para você ser comparado com ela. Dalila é sinônimo de traição. E é verdade, Dalila morreu, mas esse espírito continua vivo. Satanás não está interessado, irmãos, em fazer uma aliança com homens e mulheres de Deus. Satanás vem para matar, roubar e destruir. O interesse do inimigo é perceber em que consiste a tua força. Identificar por que você é tão forte. Por que você não desanima? Por que você não sai da igreja? Por que você se fica firme? Por que a luta vem e você não cai? O inimigo fica, sabe que... Por quê? Onde é que está a força dele? A sua força está na consagração que você tem com Deus. Sua força está no voto que você tem com o Senhor. Na aliança que você fez com Ele. Você tem um parceiro forte. Mas a aliança é algo recíproco, pessoal. E nós precisamos nos manter fiéis dos dois lados. Deus diz que se mantém fiel. Deus não é infiel. E do nosso lado, nós precisamos manter a nossa parte na aliança, para que a nossa consagração permaneça de pé. Nós não podemos quebrar este voto como um casamento, por isso que a Bíblia usa essa linguagem toda, Cristo como o noivo, a igreja como a noiva. Ora, nós temos um parceiro forte do nosso lado, temos uma aliança forte. E Satanás está trabalhando na sua vida, na minha e na nossa. Isso aqui não é descoberta de agora. A intenção do inimigo é fazer com que esta aliança, de alguma forma, seja quebrada. De alguma maneira, a sua consagração com Deus seja cortada, rompida, mas ele está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Mas essa era a intenção. Então ele usa situações, circunstâncias, pessoas. E aqui está usando Dalila. E Sansão se afeiçoou a Dalila. Sansão tinha um ponto fraco, mulheres. E nós precisamos, eu estou te falando com todo o temor no coração, você tem que orar a Deus e pedir a Deus, você se conhece. E você sabe que o Espírito de Deus está falando com a gente aqui agora. Você se conhece.
Você sabe que tem área que você é forte, é uma cidade forte, vamos chamar assim, a Bíblia fala muito disso no Antigo Testamento. E tem área que é uma cidade fraca, que precisa ser fortalecida, e você tem que tomar cuidado, você tem que tomar conta. Porque você não pode quebrar a sua aliança, você não pode jogar fora a sua consagração, por causa de um espírito de Dalila, por causa de uma aventura, por causa de um prazer aleatório. Não quero. Mas Sansão fez isso. Se afeiçoou a essa mulher chamada Dalila. No verso 5, ela foi comprada. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o, vê em que consiste a sua força, a sua grande força. Descubra para a gente, por que esse homem é forte? Por que essa mulher é forte? Por que esse homem é assim, ele de pé? Por quê? Descubra. Então, descobrindo isso, nós vamos dar um jeito de vencê-lo, de ir na raiz, de arrancar a fonte de sua força, de sua consagração. Olha que coisa séria. E aí a história em si nós conhecemos, ela descobriu, no Juízes capítulo 16, por várias vezes. Você sabe que Sansão tinha um cabelo comprido, às vezes eu brinco aqui, né? Assim, o pastor Sansão era forte porque ele era cabeludo, mas eu, pelo amor de Deus, não digo um negócio desse, né? Porque senão a gente deixa crescer, se bem que está difícil aqui. Mas, irmão, não é isso. O cabelo comprido era só o sinal de uma consagração que ele tinha, de um voto. Era o sinal de um voto. Obviamente, ele não podia se desfazer dos sinais, mas a força estava na consagração dele a Deus, no voto, na aliança que ele tinha com o Senhor. Mas, irmãos, o inimigo não é, espero que você entenda, ele não é tão inteligente assim. Ele dá sinais que está querendo tirar a sua força. Ele dá sinais claros. É que às vezes a pessoa está tão cega. Irmão, não sei se você conhece essa história, mas não foi uma, 2 vezes só que Dalila perguntou: em que consiste a tua força, Sansão? Aí o Sansão enganou ela 1, 2, 3 vezes. Não, se você me amarrar com a tira tal, não se me amarrar com o cipó tal, se você me amarrar dessa forma, então minha força aí. Aí ela vinha, lá vem os inimigos, Sansão, tá, arrebentava tudo. Não era para esse cidadão ficar esperto, irmão? Hein, irmãos, os homens digam amém. Não era para esse homem ficar esperto, levantar a orelha e dizer: a mulher está com rolo, rapaz. A mulher quer me matar. Mas o cidadão estava cego. O cidadão estava cego, completamente cego. Satanás, irmão, cegou. 1, 2, 3, até que ele não aguentou e descobriu, no verso 17, todo o seu coração, revelou. E tem coisa, meu irmão, que é você com Deus. Abriu, contou tudo para Dalila, entregou de bandeja o segredo da força dele nas mãos do inimigo. Eu sou nazireu de Deus, nunca passou navalha na minha cabeça, é o sinal da minha consagração, do voto que eu tenho, da aliança. A minha força vem desse voto. Então, nós conhecemos a história. Dalila faz esse homem dormir nos joelhos dela. Chama uma pessoa, corta o sinal de sua consagração, as suas tranças, os seus cabelos. Então, finalzinho do texto, o que diz? Retirou-se dele a sua força. Mas quem é a nossa força? Entenda o versículo, ele é mais forte do que parece. O próprio salmista diz: Senhor, tu és a minha força. A minha força é Deus, pessoal. A sua força é Deus. Você acha que você está de pé porque você é bacana, você é bom, você é o cara? Deus te sustenta. É Deus que te mantém de pé. É Deus que mantém tua casa de pé. É a força dele. Se não for pela força do Senhor, nós não vencemos, pessoal. E se você perder essa força, meu irmão, você está perdido. Porque a nossa força tem nome, Deus. E quando a Bíblia diz que se retirou de Sansão a sua força, não foi só a força física que saiu dele, saiu Deus. E isso fica mais claro quando a Dalila grita: lá vem os inimigos. De novo, Sansão, lá vem os inimigos. No verso 20,
Os filisteus vêm sobre ti. Então ele acordou do sono e disse: sairei ainda essa vez como antes. Moleza, estou acostumado a vencer. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. A força dele era o Senhor. E se o Senhor sair, você não fica mais forte. Você só é forte porque você tem Senhor. Você só está de pé porque você tem o Senhor. Se o Senhor sair, a força sai. Você só é feliz porque você tem o Senhor. Se o Senhor sair, a felicidade vai embora. A paz, você só tem essa paz porque você tem o Senhor. Porque se o Senhor sair, você perde a paz. Então nós precisamos manter a fonte. Como é o nome da fonte? Deus. A presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. É cheio dele que nós temos paz, alegria, felicidade e força para vencer, para levantar cedo, botar para quebrar. É Deus, irmão. Se não for Deus, não dá. Ele precisa estar do nosso lado. Mas às vezes nós estamos tão acostumados a vencer batalhas, numa força que não é nossa, é de Deus. Sansão estava tão acostumado a fazer tudo errado e dar tudo certo, que ele disse: não tem problema não. Eu sempre vivi assim, fiz os meus rolos e sempre venci o inimigo. Vou sair como antes. Vou arrebentar como antes. Vou triturar os inimigos como dantes. Eu já fiz, vou fazer de novo. Na hora que ele foi arrebentar, ele estava amarrado, né? Ele fez a força e desta vez não deu certo. Por quê? Porque a força saiu dele. O Senhor se retirou dele. Ele havia quebrado, voltando para a mensagem, o voto de consagração que ele tinha feito com Deus. Qual é a mensagem de hoje? Não entristeça o Espírito Santo. Uma das maneiras de entristecer o Senhor, quebra de votos. Você consagrou a sua vida a Deus, você entregou a sua vida ao Senhor, sua vida agora é do Senhor. Amém, pessoal? Não quebre essa aliança. Lute. E se amanhã, pastor, eu cair, peça perdão. Uma vez eu vi um missionário falando de uma maneira muito sábia. Qual é a melhor hora, o melhor momento de alguém pedir perdão quando ele erra? Assim que ele errou, imediatamente após o erro. Você não pode ficar um segundo na mão do inimigo. Ai, eu não sei que eu vou pedir perdão, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de errar. Pede logo, meu irmão. Chega diante de Deus, Deus me perdoa, eu não quero ficar na mão do inimigo. Eu quero manter a minha aliança intacta com o Senhor. Meu Deus, eu não quero perder a minha força. Eu estou de pé porque o Senhor é comigo. Por favor, é como Davi orou. Não retires de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Meu Deus, não me lança fora da tua presença, porque se o Senhor se retirar de mim, toda a minha alegria, a minha força, o meu entusiasmo, o motivo, a alegria, vai tudo embora, irmão. Não tem mais propósito para nada. Então lute com toda a sua força para manter a sua aliança de pé. Diga glória a Deus. Então, voltando à mensagem. Nós estamos falando sobre não entristecer o Espírito Santo. E uma das formas de entristecer o Espírito Santo é quebrando votos. Então, hoje, eu quero falar com você sobre a importância de um voto. Tudo bem, pessoal? Nós já vimos que Sansão tinha um voto. Quebrou esse voto. Isso deixa o Espírito Santo triste. É pior para nós. Porque perdemos a autoridade de Deus na oração, diante dos adversários. O que a Bíblia fala de voto? Diz o seguinte, Eclesiastes 5, 4 e 5. Vamos ler? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não cumprires. A Bíblia está dizendo que se um dia você for votar, pastor, eu votei, foi para o Obama. Não estou falando desse voto. Ou da Dilma. Eu estou falando de outro voto. Voto é uma promessa. Voto é você empenhar a sua palavra em algo que você afirma que vai fazer. Quando você se casa, você faz um voto. Diante de Deus no altar. De ser fiel a essa pessoa e de se manter ao lado dela até
que a morte os separe. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você também faz um voto. Meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e a partir de hoje eu sou teu. É um voto. Esse voto precisa ser mantido de pé. Esse voto não pode ser quebrado. A Bíblia diz que Deus não gosta de votos que são quebrados, pessoal. Melhor que não vote, do que prometer e não cumprir. Deus, eu prometo, a minha vida é tua, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, daqui a pouco eu tomo a minha vida das mãos do Senhor. Isso é possível? É possível. Você sabe que tem gente que faz isso direto. Deus, a minha vida é do Senhor, Senhor, não sei o que eu faço com a minha vida, Deus, peraí, ela não é mais do Senhor. Ela é do Senhor, entrega a sua vida a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Mas isso é um voto, o seu voto, a sua intimidade com Deus precisa ser mantida intacta em nome de Jesus. No Novo Testamento, nós temos um exemplo de um casal que fez um voto e não cumpriu. Estamos falando de algo que entristece o Espírito Santo. Votos que não são cumpridos. Amém? Tudo bem? Até aqui, amigos? Você já ouviu falar de Ananias e Safira, com certeza, um casal muito conhecido na Bíblia Sagrada. A história deles está em Atos, no capítulo de número 5. E, às vezes, o texto ele é mal usado por alguns colegas de ministério. Porque se trata de um casal que prometeu que daria uma quantia em dinheiro, depois de vendida uma propriedade, e depositaria isso aos pés dos apóstolos. O texto diz que um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, venderam uma propriedade. E ele reteve parte do preço. Essa frase é importante para a gente entender onde eu quero chegar hoje. Amém? Reteve parte. Vamos repetir isso? Reteve parte. É isso que eu quero que você grave. Reteve parte. O que é isso? Ele segurou um pouco com ele. Quanto? Não sei. Um pouco. Parte do preço. Sabendo, porém, também a sua mulher, e levando uma parte, colocou nos pés dos apóstolos. Irmão, deixa eu só tirar aqui, deixar uma coisa muito clara. É obrigado, ou era obrigado na época, que se vendesse tudo e colocasse tudo nos pés dos apóstolos? Não. Onde é que está, então, o problema? O problema está no voto. Ninguém é obrigado a votar. Mas a questão é, votou? Completa? Tem que pagar. Prometeu? Tem de fazer. O que eles prometeram? Eles viram Barnabé, no capítulo anterior, o 4, fazer isso. Vender uma propriedade e colocar tudo aos pés dos apóstolos. Isso era comum dentro da igreja, e ali eles acabavam tendo tudo em comum, acabavam vivendo com aquilo ali também. Isso acontecia na igreja primitiva. E diz o texto que, não sei se acharam bonito, a motivação eu desconheço, mas eles venderam a propriedade, eles pegaram aquela parte, eu não sei se aquilo cresceu, o olho cresceu quando viram o dinheiro, eu disse, não precisa entregar tudo isso. Para que vai entregar tudo isso? Não precisa de tudo isso também. E aí retiveram uma parte, e levaram uma outra, e colocaram. Só que eles haviam votado, prometido, que colocariam tudo. Então, quando eles chegam diante do homem de Deus, no verso 3, o Pedro vira para eles e diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Forte isso, hein? E retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, está vendo? Ele não precisava dar. Vendida não estava em teu poder, o dinheiro não era todo teu? Por que você formou esse desígnio no teu coração? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. Ora, não era tua propriedade? Você não podia ficar com ela? Você não podia até vender e ficar com todo o dinheiro para você? Você não é obrigado a dar nada. Você não precisava de fazer isso. Agora, você quer aparecer diante dos outros, dizendo que você está usando de bondade, dizendo que você está dando tudo aqui nos pés dos apóstolos, e você está achando que você está enganando quem? Você está enganando Deus, você está mentindo para o Espírito Santo, quando você está dizendo que isso é tudo o que você tem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, percebeu, isso não é tudo. Isso não é tudo. Qual é a grande lição daqui? A lição aqui não é só financeira, pessoal. A lição daqui é muito profunda, há um princípio de Deus aqui. Quando você entrega a sua vida a Jesus, agora olha aqui para mim, por favor, isso aqui é importante.
talvez a parte mais importante. Quando você entregou a sua vida a Jesus, quem já fez isso, diga amém. Você é de Jesus. O Senhor agora espera que você cumpra o voto. E não é parte do voto. Não é entregando metade do seu coração para Ele. 90%, pastor, já é do Senhor. Como assim? Que Bíblia que é essa sua? É tudo. O Senhor espera que você dê tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que ninguém pode se dar para Jesus pela metade. Não existe entrega para Jesus pela metade, não. Não, 99,9 dízima periódica simples do meu coração é do Senhor Jesus. Não funciona. Porque se você chegar diante dele, Senhor, minha vida toda é tua, e você não entregou tudo de verdade, você não vai estar mentindo só para você. Você estará mentindo para o Espírito Santo. Estará quebrando um voto. Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje eu sou teu. Pai, a minha vida é tua. Olha que bonita, a oração é linda. E agora? Cumpra o voto. Por quê? Porque existirão dias em que você vai ter vontade. Eu estou te falando aqui pelo poder do Espírito Santo. Espero que você entenda. Você vai ter vontade de reter parte do preço. De viver do seu jeito, de tomar uma atitude segundo o que você quer. Mas a vida não é mais tua. Você está entendendo como eu estou dizendo, irmãos? Está dizendo que eu não tenho opção, eu não posso viver do jeito que eu quero. Deixa eu ver como é que eu respondo para você. Você entregou a sua vida para Jesus? A sua vida é de Jesus. Então quem dirige você é Jesus. Quase que não sai um amém, acho que uns 2 ou 3. Vamos tentar de novo. A sua vida é de Jesus e quem dirige você é Jesus, amém? E Jesus tem o melhor para você, irmão. Agora é lógico, tem dia que está à vontade de você tomar de volta um pedacinho. Nem de sei, eu quero fazer. E aí na desculpa de eu também tenho o direito de ser feliz. Você acha que Deus não quer que você seja feliz? A minha Bíblia diz, e a sua também, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você precisa crer nisso. Acreditar que Deus sabe guiar a sua vida. Por isso aceita o voto e a entrega tem que ser completa. Ainda quando pareça que o Senhor está te levando para uma missão, uma situação, onde você não é muito o que eu queria, não é muito o que eu desejava, não é muito com o que eu sonhei, mas os sonhos de Deus são mais altos que os nossos, irmãos. Muito melhor a vida que Deus tem reservada para você. Mas a entrega tem que ser completa, total, sem reserva. Pare de reter parte do preço. Isso é desconfiança. Isso é medo. Sei lá se o Senhor vai me levar realmente para os melhores lugares. Afinal de contas, eu quero aproveitar a minha vida. Aproveite servindo a Deus, fazendo o que Deus criou você para fazer. A proposta que eu estou te dando é fortíssima. O que eu estou pregando aqui agora é importantíssimo. Por quê? Porque as pessoas vão bem na entrega de vida a Deus, elas vão bem até um certo nível. Minha vida é tua, entra Jesus no meu coração, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e até aqui está bom, Senhor. Aqui está beleza, bacana. Aí o Senhor, agora eu quero fazer da sua vida. Não, o Senhor não está entendendo, Senhor, está bom. Aqui. Agora o resto deixa que eu tomo conta. Deus não quer trabalhar pela metade em você. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração e ter fé para entregar tudo, repito, não estou falando de dinheiro, estou falando de sua vida, sua chamada, das suas expectativas, dos seus sonhos. Tudo. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer com você. Tudo no altar.
O que muita gente faz, e é aí contra isso que o texto diz, bate doído, duro. As pessoas, elas não entregam tudo, não confiam inteiramente. Em muitas áreas da vida, você é ainda que manda, você é ainda que governa, você é ainda que toma as suas próprias decisões. Você não deixa o Senhor ser Deus, ser Senhor nessa importante área da sua vida, ou em qualquer outra que seja. E pior do que isso, quando alguma coisa acontece, eu entreguei tudo, Senhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu entreguei tudo, Senhor, meu coração inteiro é teu, o Senhor sabe. Deus diz, eu sei mesmo, que tem parte retida. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Que você não pode cobrar o Senhor agora de uma coisa que você não entregou completamente. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o texto é exatamente sobre isso que trata. O problema não era dar ou deixar de dar, ninguém é obrigado a dar nada. Como você não é obrigado a aceitar Jesus, você não é obrigado a virar crente, você não é obrigado a ser de Deus, você não é obrigado a ser evangélico, sei lá, você escolhe a terminologia. Mas a partir do momento em que você diz, Deus, agora a minha vida é tua, então você precisa ser condizente com o que você está dizendo. Você precisa ser condizente com o que você está dizendo. Minha vida agora, então, tem dono? Tem. Então, agora você tem rei. Então, agora você tem alguém que governa você. Esse alguém tem que ser consultado para as decisões mais simples que você deseja tomar. Porque antes você andava fazendo o que queria fazer. Agora a sua vida tem dono, amigo. Agora, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu, por mim, viraria para a direita. Mas eu gostaria que o Senhor me desse uma palavra. Para a direita ou é para a esquerda, Senhor? Quase que a esquerda não sai, né? E se o Senhor contrariar a sua vontade, saiba, creia, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. A vontade dele é perfeita, boa e agradável. Quem crê nisso, diga amém. No verso de número 7, lá vem a mulher dele, irmão. Ah, o homem morreu, tá? Estou matando ninguém não, tá? O Ananias morreu. E aí no verso 7, passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, Safira, né? E não sabendo o que tinha acontecido, que o marido dela tinha morrido, né? E o Pedro perguntou para ela, e aí, você vendeu por tanto? O marido passou aqui mais cedo na igreja e contou a bênção. Inclusive contou o testemunho, foi por tanto vocês venderam. Ela sem saber, ela disse, verdade, por tanto, como é que você sabe? Então, teu marido passou aqui e contou para a gente. Agora você gosta tanto de mentir com ele, você vai morrer também. Ah, mas eu estou amarrado, mas ele morreu também, pessoal. O Pedro diz no 9, por que é que entre vós vocês estão assim? Aí a porta dos que sepultaram teu marido levaram você. Mas qual que é o problema aqui? Só para a gente identificar aquela coisa que tem que amar o texto, você tem que dar tudo que você tem de dia na igreja, senão você, sei lá, bate as botas. Em nome de Jesus. Não é esse o princípio. Não é essa a grande missão. Fidelidade nós temos que ter a Deus em todas as áreas da vida. Mas o texto está falando sobre voto não cumprido. O problema foi que eles estão dizendo que aquilo era o prometido, quando na verdade aquilo não era o prometido. O problema foi que aquele não era o melhor que eles tinham para dar. Eles podiam ter feito mais. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Olha aqui, dentro dos meus olhos, da bolita preta. Fala bolita aqui? Já ouviu essa expressão? Bola de gude. Como é que é lá na sua terra? Acho que é melhor pupila. Então agora vocês já estão olhando para mim. Ó, pense nessa última frase. Vocês podiam ter feito mais. 1 segundo, 2. Pense na maneira como você está servindo ao Senhor. A pergunta que eu quero te fazer hoje aqui,
tem mais para dar? Você precisa me responder. Ou você está retendo parte do preço? Entendeu a pergunta? Seria a expressão, não sei se você já ouviu, fazendo corpo mole. Dá para fazer mais para Ele? Dá para viver mais intensamente esse evangelho? A entrega pode ser maior? Ou você está retendo parte do preço? Dá para entregar mais? Mas não tem sido conveniente. O preço é muito alto. Não estou afim. Entendeu o que eu estou te falando? Quem está entendendo, diga amém, pessoal. Está aqui o exemplo de uma pessoa, de uma mulher, que fez uma entrega linda. Acredito que muitos de vocês conheçam essa história. Ela está lá em Marcos, no capítulo 14. Que história linda, irmão. Essa mulher aqui, vou te falar, a atitude dela me deixa assombrado. O verso de número 3, Marcos 14, 3, diz assim. Preste atenção nessa história, nós já vamos orar. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Ela trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, valioso, caro, e quebrou esse vaso, derramando sobre a cabeça. Outro evangelho diz que caiu nos pés. E no verso de número 4, alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Forte, né, irmãos, esse comentário. Você sabe que outro evangelho diz que esse comentário saiu da boca de um discípulo. Você lembra o nome dele? Esse, Judas. Ele viu a mulher derramando o que tinha de mais caro em Jesus. E o comentário de Judas foi: discípulo, que desperdício. Cuidado com esse demônio, irmão. Judas morreu, forcado. Mas demônio não morre, né, irmão? Esse espírito está por aí. É um espírito que não pode ver você entregando mais, doando mais, se dando mais. E já vem um comentário: para que tudo isso? Olha que demônio, irmão. Para que tudo isso? Você faz isso para quê? Você quer ficar aparecendo aí, né? Para os homens, chamar atenção. Você é bobo, rapaz. Você é boba. E às vezes você tem que ouvir isso, irmãos, de discípulo. De gente que diz que é crente. De gente que diz que é convertido. De gente que até está envolvido com obra. E você querendo doar mais, você querendo se dar mais, você querendo oferecer mais, e o comentário é: desperdício. Desperdício. Não precisa mais do que isso, não. Sei para que isso. Quer aparecer. Quer aparecer. Está amarrado esse demônio em nome de Jesus. Essa mulher vem com o que ela tinha de mais caro, ela derrama em Jesus. Ela entrega tudo. O comentário não precisava disso, é um desperdício. E o versículo 5 diz mais, irmão. O comentário era que podia ter vendido isso por 300 dinheiro e dado para os pobres. E bramavam contra ela, irmão. Comentário ali, irmão, metralharam a mulher. A língua, o olhar. Demônio, só pode ser. O que ela fez de errado? Entregou tudo que tinha de melhor. Nos pés de Jesus, colocando sobre Jesus. Você sabe que uma vez eu até comentei, acho que não sei se foi aqui ou se foi uma campanha que eu estava fazendo, alguma propósito que a gente estava fazendo. Então, como é que a gente pode identificar esse espírito? Vou dar um exemplo para você de vida financeira que fica um pouco mais fácil. Amém? Mas não é só de vida financeira, em qualquer área da vida isso pode ser aplicado. Mas imagine você que você chega num domingo como esse, diga amém. Você vem na igreja, você está feliz, você está alegre, sua vida é de Jesus. Aí o pastor
daqui a pouquinho eu vou falar assim, então segure na sua mão, sua oferta, o seu dízimo, o seu melhor, aquilo que de todo o seu coração você trouxe para adorar a Deus, a sua ajuda. E aí sentado, você pega o seu talão de cheque, aquele 50 estrelas. Você abre aquele negócio assim, até brilha, até ofusca. Até ofusca o vizinho da direita, da esquerda. Aí você começa, você coloca o 1, 0, mais um 0. O irmão já está do lado, já com o coração. O que é isso que ele está fazendo? Aí ele põe mais um 0, ele diz, pronto, o cara está doido. Aí você põe mais um 0, ele não aguenta, diz, para! E que é isso que você está fazendo aqui, rapaz? Desculpa, eu estou olhando aqui do seu lado. Você está fazendo, para que é isso tudo aqui? Não, rapaz, isso aqui eu senti de dar para você. Se ele virar para você e falar assim, sentiu, amém, né? É Judas. Amarra e queima. É demônio. Agora, se for preocupação com você mesmo, ele vai dizer assim, não, nem para mim, é muito. Você não pode gastar um dinheiro desse. Aí, realmente, ele está preocupado com você. Olha o comentário de Judas podia ter dado isso para os pobres, mas ele estava preocupado com os pobres. Ele queria que aquilo fosse para a bolsa, sacola. Quem tomava conta da sacola? Ele. Ele era ladrão. Ele queria para ele. É interessante que quando é para a gente, pode fazer. Ô, irmão, você sentiu, tem que respeitar o Espírito Santo. Mas não é um demônio. Mas isso não é aplicado só na vida financeira, mas em qualquer área da vida. Sempre o melhor para o Senhor. Sempre. Você ouvirá, tentando se doar para Deus, que desperdício. Mas eu acho interessante a maneira como Jesus defende essa mulher. Oh, aleluia, coisa linda. O verso 6. Jesus, porém, disse, deixai-a. Por que a molestar? Porque estavam bramando contra ela, gente. Fuzilando ela com o olhar. Deixa essa mulher. Jesus defende a mulher no meio de todo mundo. Puxa, como eu quero ser defendido por Jesus. Eu quero ser defendido por Jesus. Deixa essa mulher aí, não mexe com ela não, hein? Mexeu com ela, já está mexendo comigo. Deixa. Vocês estão molestando ela por quê? Ela fez uma boa obra. O que ela está fazendo é certo. Ela está certa. Vocês estão errados. Porque vocês sempre têm os pobres convosco e fazer o que vocês quiserem. Quando quiserem. Mas a mim nem sempre vocês me tendem. Agora olha o 8. Essa primeira frase é linda para você sair daqui com ela guardada no coração. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. A frase, ela fez o que podia. Oh, meu Deus. Essa é a frase, irmãos. Essa é a frase. Você quer saber se você está realmente cumprindo o seu voto de entrega total a Deus? A pergunta é, você está fazendo o que pode fazer? Obviamente, nós não podemos ser cobrados por aquilo que nós não podemos fazer. Eu não posso fazer nada. E existem situações que, de fato, fica complicado. Chega uma hora que você bate, não dá para fazer mais o que você está fazendo. Aí você não vai ser cobrado por uma coisa que você não pode fazer. Agora, tem coisa que nós podemos fazer. Em cima do que você pode fazer, é que a cobrança do Senhor virá. Mas você precisa fazer tudo o que pode. Isso não é só para servir o Senhor. Esse é um padrão para todas as áreas da vida. Vamos lá. Exemplo. Casamento. Pastor, eu quero me separar. São vários os motivos pelos quais uma pessoa deseja separação. Mas são poucos os motivos pelos quais se pode separar. E Jesus disse que, mesmo nos poucos motivos, isso é dado por conta da dureza do coração. Mas aí você pergunta, e a peneira é sempre essa. Você já fez tudo o que você podia para salvar o seu casamento? Eu fiz bastante coisa, mas tudo. Ou você está segurando parte do preço? Você já entregou tudo o que tinha para entregar nesse negócio, nessa guerra?
Isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Financeira, profissional, espiritual, igreja, família, filho. Já fez tudo o que podia fazer? Porque nós vamos ser cobrados em cima exatamente dessa questão. Tudo que podia fazer. Você está fazendo tudo o que pode? Tem oferecido o seu melhor? Ou você está mentindo ao Espírito Santo, dizendo que é tudo que você tem, e na verdade existe mais para ser entregue a Ele? Deu para você entender a mensagem? Que o Espírito Santo fale mais o seu coração. Porque o que o Senhor quer de cada um de nós é tudo, é o coração inteiro, completo. E eu quero fazer uma oração por você hoje, em nome de Jesus, de uma maneira especial. Fique de pé, por favor, você pode? Bem, vocês estão vendo aí, a partir do mês que vem, primeiro domingo de dezembro, nós vamos entrar nessa nova série de mensagem aqui na igreja. Qual é a série de mensagem? Qual é o propósito da sua vida? Descobrindo o propósito de Deus. Para que eu fui feito? O que Deus quer de mim? E vai ser um tempo muito bom aqui na presença de Deus.